Os anjos querubins estão logo abaixo dos serafins, na hierarquia dos anjos. Também estão ligados à glorificação da grandeza de Deus, assim como à proteção de seu trono. Por isso são chamados de anjos do trono. Nos textos sagrados, eles ainda aparecem como sendo os guardiões do Jardim do Éden. Eles têm a função de evitarem que Adão e Eva retornem. Por conta dessa proteção, antigamente colocavam-se imagens de anjos querubins em portas de templos de igrejas, para protegê-los contra maus espíritos. Mas existem algumas controvérsias acerca da representação dos querubins. Muitas vezes eles são apresentados como entidades aladas. Uma das imagens mais tradicionais dos querubins, difundida durante o período do Renascimento, é dos querubins tendo o corpo de bebês. Sim, muitas vezes gordinhos. Essa representação se tornou bastante popular no mundo. Acredita-se, no entanto, que a representação dos querubins possa ser muito diferente. Alguns relatos indicam que os anjos querubins são criaturas híbridas, com partes humanas e partes animais. Eles teriam ao todo 4 cabeças, uma de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Esta representação dos anjos querubins é extraída da leitura de Ezequiel, onde ele diz que cada um tinha 4 faces, a de um homem, a de um leão, a de um boi e de uma águia. E cada um tinha 4 asas. Em sua aparência, os querubins tinham a semelhança de um homem. Estes querubins eles usavam 2 asas para voar, e as outras 2 eram para cobrir os seus corpos. Sob as asas, os querubins apresentavam ter uma forma, ou algo semelhante com a mão de um homem. A grande diferença entre a visão do senso comum e a visão bíblica dos querubins pode ser explicada por uma tentativa de tornar esses seres um pouco mais populares. Por isso, eles são representados pelas imagens de crianças fofas e jamais por criaturas de mais de uma cabeça. No entanto, não é possível afirmar o motivo exato dessa representação mais bonitinha dos anjos querubins. Pois é, pequeninos, estes anjos querubins que vocês pensam que são pequenas criancinhas fofinhas e gordinhas com pequenas asinhas voando, não tem absolutamente nada a ver com a verdadeira imagem dos querubins. Eu aconselho a vocês pesquisarem no primeiro livro de Ezequiel na Bíblia. Para quem já teve acesso ou já ouviu falar sobre não a Bíblia, mas o Torá e o Alcorão, sabe que estes são livros escritos sobre os antigos hebreus. Todos esses livros têm muitas visões de possíveis contatos alienígenas e tecnologias alienígenas. Você sabe que quem escrevia os livros eram os antigos hebreus, e estes viviam nada mais nada menos do que na antiga Suméria. Os hebreus eles estavam exilados na Babilônia, assim eles tinham muitas influências da Suméria. Ezequiel ele morava na Babilônia. Só para você ter uma ideia da ligação de Ezequiel com os sumérios. Ou seja, assim nós podemos ter uma ideia de que tanto os cristãos quanto os judeus eles já falam sobre os Anunnakis, o rio Quedar, que fica na antiga Mesopotâmia, na antiga região de Nippur, que é situada no sudeste da Babilônia. Nippur ou Nippur era uma importante cidade dos sumérios. Era onde estava o templo de seu deus principal, Enlil, e era abastecida com as águas do rio Eufrates, através de um canal de irrigação conhecido como Quedar. Bem, os antigos escribas usaram o livro de Ezequiel na Bíblia e o relato de sua visão eternizada em seus textos. Ezequiel foi um contato com Deus, mas nós sabemos que ele não é da terra, e também o reino de Deus não é da terra. Então onde moraria Deus? No céu? Pequeninos, tudo que está fora do nosso planeta é extraterreno. Isso não é uma blasfêmia, é simplesmente lógica. Rebobinando um pouco, voltando à visão dos querubins, nós vemos no versículo 15 o seguinte: enquanto eu olhava para eles, eu vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eles reluziam como berilo. As 4 tinham uma aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada uma na outra. Quando elas se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Os seus aros eram altos e impressionantes. Eles estavam cheios de olhos ao redor. Será mesmo que isso eram olhos pequeninos? Ou seriam algumas luzinhas? Continuando. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado também se moviam.
Quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Nós vimos aqui algo que se parece um pouco com algum tipo de transporte aéreo. Continuando, para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes acompanhavam, eles iam, as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Parece um tipo de tecnologia biológica, como se fosse um tipo de máquina, só que viva. Agora vejam com seus olhos como seriam as rodas. Isso que vocês estão vendo é uma representação mais ou menos de como seriam as rodas girando para qualquer lado, indo para qualquer direção. Uma pessoa aqui nos comentários dos vídeos uma vez me perguntou sobre se os anjos tinham asas. Então eu fiz uma pesquisa e descobri que Ezequiel e Isaías, eles tinham dificuldade para descrever com precisão as visões que eles tiveram nos céus dos anjos. Mas sabemos biblicamente que eles são seres espirituais. Não que eles precisem de asas para voar. Seres espirituais não precisam de asas. Mas também os anjos, eles não são limitados pelas leis da física. Resumindo, a Bíblia só menciona 2 tipos de anjos que têm asas, que seriam os querubins, está em Êxodo 25, versículo 20, e em Ezequiel 10, e também os serafins, que está em Isaías 6. Os querubins e serafins são 2 tipos de anjos, possivelmente as 2 ordens mais altas de anjos. Então aqui nós podemos concluir que pelo menos alguns destes anjos têm asas. Sabemos que eles também são espíritos puros. Apesar de não possuir um corpo físico, eles podem assumir a aparência de um humano e ficarem também de formas visíveis. Isso também está citado nas escrituras. Isso permite que nós possamos vê-los com os nossos olhos físicos. Eles podem aparecer, mas eles são criaturas que são naturalmente invisíveis. Então é só isso, pequeninos. Eu espero que tenha sido proveitoso esse conteúdo, que vocês também tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, me ajude deixando aqui um like. Só isso, obrigado e até logo, meus pequeninos.